Olá, meus queridos, bem-vindos de volta ao Cinema Estranho. E hoje vamos falar de um filme de ação, mas um filme de ação muito charmoso e particularmente bem estranho. Vamos falar de O Profissional, de Jean Reno, né, e Natalie Portman, e dirigido pelo fabuloso Luc Besson, antes dele ficar maluco e começar a fazer coisas sem sentido. Então vamos lá. Esse filme conta a história basicamente de um assassino chamado Leon, que o nome do filme em inglês é Leon, que é mais legal do que O Profissional, e ele acaba se envolvendo com essa criança, que é feita pela Natalie Portman, muito novinha, ela devia ter uns 12, 13 anos na época, e ela, né, o Leon mora no mesmo prédio que ela, ele é um assassino profissional, ele é um cara que ele é muito rígido, ele vive uma rotina muito fechadinha, ele só bebe leite, ele cuida da planta dele, ele não tem interação com ninguém, a não ser o cara que fornece os contratos para ele. E essa menina, ela acaba, né, se envolvendo numa situação que o pai dela, que o filme não deixa claro, acho que ele não é pai dela, ele é padrasto dela, ela vive com o padrasto, com a mãe, com os dois meio-irmãos, né, uma irmã mais velha e um irmão mais novo, e esse pai, padrasto, né, na verdade, ele é traficante e ele acaba tentando enganar um traficante que por um acidente também é um policial, ele trabalha no DEA, que é a agência que cuida de drogas, etc e tal, no governo americano, e ele tenta enganar esse cara e acaba morrendo por causa disso. Esse padrasto, né, esse policial maluco aí, esse agente federal, entra no apartamento, mata o padrasto, a mãe, a irmã mais velha e o irmão mais novo, e fica faltando ela, porque ela tinha ido ao mercado. Então ela acaba conseguindo se refugiar com o Leon. E aí começa, né, é uma interação interessante até com ela, né, dela com o Leon, fica uma relação quase pai e filha, porque ela ensina o Leon a voltar a ser uma pessoa, e o Leon acaba ensinando ela a ser uma assassina, porque ela pede isso, porque ela precisa se vingar, etc e tal, porque ela tem muita raiva dentro dela. Fica aqui um detalhezinho da produção que não entrou no filme, tá, mas o Luc Besson já admitiu. Era para os dois se apaixonarem no filme, tá? Porque isso refletiria a história do próprio Luc Besson com a esposa dele, que a esposa dele conheceu ele quando ela tinha 13 anos, ele tinha acho que 32. E eles acabaram se apaixonando e tal, e depois de um tempo acabaram ficando juntos e se casaram. Então, mas como as pessoas ainda acham muito estranho, eu me incluo nessa, de uma criança se apaixonar por um adulto, né? Lolita mandando lembranças aí. Não entrou no filme porque, né, o Luc Besson ainda tinha um pouco de razão na cabeça dele. E esse filme, eu disse que ele é um filme de ação, mas ele é um filme de ação cheio de charme, né, porque você acompanha essa menina que tem uma vida difícil e esse cara que tem um passado meio nebuloso. O filme ele conta mais ou menos que esse cara veio da Europa para os Estados Unidos, veio como se eu estivesse nos Estados Unidos, ele foi da Europa para os Estados Unidos, e chegou lá assim, sem saber nada, ele é analfabeto inclusive. E ele se envolve com uma mulher, acaba se dando mal, e um mafioso acolhe ele para ser um assassino profissional. E aí, daí pra frente, ele vive essa vida totalmente regrada, ele sequer dorme em uma cama. É um cara que dorme numa poltrona, assim, só pra você ter uma ideia do medo que ele tem de morrer. Que por ser um assassino, né, de mafiosos, de criminosos e tal, isso levaria ele a morrer de uma forma muito idiota, né, se ele estivesse dormindo numa cama despreparado. Então esse filme, o grande charme desse filme é você captar essa relação entre essas duas pessoas. Esse cara que é, apesar de um assassino, de um cara perigoso, um cara ingênuo, um cara que não conhece a vida, um cara que não conhece uma porrada de coisa, um cara que sequer sabe ler. Né? Ele bebe só leite, ele não bebe nenhuma bebida alcoólica. E essa criança que, assim, apesar de ser tão criança, já é obrigada a ser um adulto praticamente, porque o que ela passou na vida dela tornou ela adulto muito rápido. Então, né, isso sem contar a grande atuação do Gary Oldman aqui, que eu acabei nem falando, mas o Gary Oldman é um dos maiores overactors do mundo nesse filme, o jeito que ele grita, o jeito que ele toma as pílulas dele, é tudo fantástico, assim. Se tem algo que vai te fazer rir nesse filme, é a atuação do Gary Oldman. Então, né, fica aqui a dica de mais um filme que, apesar de estranho, é um filme muito bonito, um filme muito bem feito, um filme muito interessante assim, do ponto de vista de roteiro, do ponto de vista de personagens e grandes atuações, né? Luc Besson aqui na sua melhor forma, antes dele começar a fazer Carga Explosiva, fazer Lucy, etc e tal. Então, né,
Curta o vídeo, compartilhe se gostou, não se esqueça de assinar o canal aqui embaixo. Até o próximo aí, bom filme!